Peço a ajuda de cada um, vamos estar juntos fazendo o trabalho de Deus, porque vale a pena. Eu quero ler para a nossa meditação a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aqui nós temos capítulo 13, versículo 44, mostrando o empenho da igreja, o empenho dos nossos amados irmãos, desde o princípio, em transmitir a palavra de Deus. E hoje nós estamos nesta dificuldade, sem congregar, mas o comportamento da igreja desde os dias de nosso Senhor Jesus Cristo é congregar com regularidade. Para mim, a maior decepção é conhecer crentes que não têm prazer em congregar. A maior decepção para mim não é nem com aquele que peca aqui, que cai acolá, é com o que despreza a obra de Deus. Então, a leitura, Atos 13, 44. E no sábado seguinte, se ajuntou quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós vos fosse pregado a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora de seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pelos que estão conosco neste horário. Abençoa, meu Senhor, nossos irmãos na audiência do programa. Abençoa, meu Senhor, os que terão contato com nossas publicações, ó Deus. Abençoa os nossos ajudadores. Toma em tuas santas mãos cada vida, crianças, jovens e adultos. Os que estão enfermos, socorre. Os que estão aflitos, consola, conforta. Ó Senhor, abençoa os idosos. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, os teus servos fragilizados pela idade ou pela enfermidade. Ó Senhor, abençoa, guarda os meus irmãos, nossos cooperadores, nossos intercessores. Pai, abençoa, manifesta o teu poder, recompensa com a bênção dos céus cada vida, cada família, cada gesto dos teus servos, meu Senhor, em benefício da tua igreja, da tua obra, da nossa programação. Ó Senhor, guarda cada vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, a Igreja de Jesus Cristo, ela tem uma história de sofrimento, uma história de luta, de provação, de aflição. Não seria diferente, não poderia ser diferente. A história da Igreja é como a história de Israel, uma história especial, mas ela tem um preço. Houve um preço muito alto da parte do Senhor Jesus. E este preço alto, ele também é pago por nós, discípulos, em todas as épocas. Então, havia problemas, sempre houve problema no passado.
problema de compreensão, problema de perseguição, problemas vários. E nesta leitura que nós fizemos, Atos 13, 44, está falando, primeiro, que nós aprendemos em primeira mão aqui, é a regularidade da adoração, a regularidade no culto, a regularidade no fato de congregar. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aqui nós temos dois ensinamentos maravilhosos. Primeiro é que é necessário congregar, e a igreja sempre fez isto, sempre congregou. Como igreja, é importantíssimo as nossas reuniões ordinárias e extraordinárias, e a igreja sempre congregou. Então, no sábado seguinte, Atos 13, 44, no sábado seguinte, por que a reunião aqui era no sábado? Foi no sábado. Era o dia de falar com os judeus, era o dia de conversar, de interagir com os judeus em termos de fé, porque era o dia das atividades da sinagoga. E a Igreja de Jesus, ela não começou independente, com inimizade, com racha. Ela começou, foi na sinagoga, no templo, no alpendre de Salomão, foi no cenáculo. A Igreja de Jesus Cristo, ela teve o seu princípio, o seu início em todos os espaços da comunidade de Israel. No templo, de casa em casa, no cenáculo e onde era possível, na sinagoga, nas sinagogas. Por isso aqui, no sábado, a nossa igreja nunca foi sabaquarista, nunca foi sabatista, mas Israel, o dia do sábado, era o feriado de Israel e a igreja se reunia também naqueles dias. Muito embora, desde o primeiro momento, o que ficou realmente notório era a importância do primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Outra verdade extraordinária neste versículo 44, meus amados irmãos, é que eles não se reuniram para discutir a sorte da cidade, para discutir importância política, para dar apoio, para tirar apoio, para julgar, para condenar, para elogiar. Não. A reunião, o motivo desta reunião foi para que ouvissem a palavra de Deus. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os ministros de Deus não andavam com enchimento de linguiça, enchendo o saco. Não iam falar de filosofia, falar bonito. Eu vejo um cara, sai daqui, vai ali, faz um curso, volta falando bobagem, a Bíblia praticamente aposentada, isolada, e ele falando de pai de igreja, de igreja mãe, falando de coisas que não tem nada a ver, não tem nenhuma importância, digamos, em termos de igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para arrotar sabedoria, para mostrar sabedoria. Aqui era um ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. Mas nós temos no versículo 45 também duas grandes verdades, duas grandes lições aqui. É que eles, os discípulos de Jesus, estavam sendo observados. É o versículo 45. E os judeus, observando, vendo a multidão, se encheram de inveja. Sempre houve, irmãos, é impossível. Tem um tipo de cristão, tem um tipo de crente, um tipo de pastor que ele quer viver só moleza, tranquilidade. O meu trabalho, se alguém disser qualquer coisinha, eu faço cara de choro. Se alguém se opuser, eu desisto. Isso é conversa, não é coisa de cristão, não é coisa de discípulo. Os discípulos têm que tomar a cruz e ir, têm que tomar a cruz e andar, têm que tomar a cruz e seguir. E este tomar a cruz envolve renúncias e envolve oposições, objeções, perseguições. Então, juntaram-se quase toda a cidade para ouvir e juntaram-se os inimigos para perseguir, para observar, cheios de inveja, porque eles não conseguiam juntar a multidão, começaram a blasfemar da
mensagem, blasfemar da palavra, blasfemar da mensagem e contradizer o que Paulo falava. O versículo 46 nos diz que Paulo e Barnabé, usando de ousadia. Olha, irmãos queridos, é necessário ter ousadia. A obra de Deus, o santo ministério, o ofício pastoral não é para frouxo, não é para ordinário, não é para artista, não é para quem quer fazer amizade, fazer carreira, não. É algo que requer sacrifício, coragem, demonstração de vigor e ousadia quando se tem convicção do que está fazendo. Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas pelo fato de vocês rejeitarem, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Nos voltamos para os gentios, até porque o Senhor nos disse, o Senhor nos mandou, o Senhor nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, quando ouviram isto, meus amados, versículo 48, os gentios ouviram isto, se alegraram, como quem diz, nós não estávamos esquecidos no plano de Deus. Nós, gentios, mesmo idólatras, feiticeiros, prostitutos, arruinados, sem conhecer a luz de Deus, servindo aos ídolos, servindo aos deuses que por natureza não são deuses, mas o Senhor não nos deixou no anonimato, esquecidos, desamparados, desprezados. Os gentios se alegraram, versículo 48. Os gentios, quando ouviram isto da parte de Paulo e Barnabé, se alegraram e glorificavam a Deus pela palavra e creram no Senhor. E uma lição maravilhosa neste versículo 48 é que diz: e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aqui, meus amados irmãos, não dá para fugir da predestinação. Não dá para fugir da eleição. Quem é eleito por nosso Senhor Jesus Cristo, em algum momento vai encontrar a salvação. Não tem nada a ver com predestinação cega e idiota, que o sujeito rejeita o evangelho, morre na miséria, mas estava determinado, então vai ser salvo. Isso é idiotice, não tem fundamento na palavra. Mas os que foram ordenados para a salvação, ordenados para a vida eterna, quando ouvirem a palavra, serão despertados pelo Espírito para crer, para receber, para responder afirmativamente à mensagem de Deus. Os gentios se alegraram, porque os gentios estavam no plano divino, no propósito divino. O nosso Deus, desde o princípio, fez isto, colocou de alguma forma o seu propósito às claras para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Para o Abraão, o Senhor disse: em ti serão benditas ou bem-aventuradas todas as nações ou famílias da terra. Portanto, meus irmãos, é um aprendizado maravilhoso na palavra de Deus. O versículo 49 diz: e a palavra de Deus se divulgava por toda aquela província. Claro, ali só tinha Paulo e Barnabé, cristãos naquele momento, mas os judeus iam divulgar porque rejeitavam. Iam divulgar porque rejeitavam. E os que se converteram iam divulgar porque receberam, porque aceitavam. E os gentios que antes não tinham a participação, não tinha herança, não tinha sorte nesta obra gloriosa, agora estarão contados entre os eleitos, contados entre os remidos, contados na conta do Senhor. A palavra para eles foi maravilhosa. Se alegraram quando ouviram que o Senhor tinha ordenado a Paulo no princípio:
eu te pus para a luz dos gentios, para proclamar a salvação até os confins da terra. No versículo 50, meus amados irmãos, temos a renovação da maldade dos judeus. Os judeus estavam feridos. Os judeus estavam feridos na sua sensibilidade. Ali tinha rabinos, ali tinha homens de muito conhecimento, tanto da lei de Moisés, quanto das leis da província, quanto o sistema da cidade, a administração da cidade, a corte, as autoridades, os magistrados. Ali tinha homens de alto nível no aspecto do judaísmo. E o que estes homens sentiam? Sentiam inveja. Eles se sentiram diminuídos, porque eles eram importantes e agora chegam dois estranhos. Um fariseu que havia renunciado ao farisaísmo, portanto, um fariseu reprovado por eles, e um sujeito, o Barnabé, que não era nem fariseu, nem mestre. Para eles, o Barnabé era um simples leigo, era um indivíduo do povo, um Zé Ninguém. E o Paulo era alguém desprezível por haver deixado o judaísmo. Então, eles ficaram cheios de inveja, porque um fariseu que renunciou e um indivíduo que veio do interior, o Barnabé, ele era do interior, ele vinha do meio do nada, não tinha importância nenhuma para aquela comunidade. Mas esses dois homens pregavam a palavra de Deus, levavam a palavra de Deus, motivaram uma cidade inteira, a comunidade se levantar e se movimentar para ouvir a palavra de Deus. Não esqueçamos, o texto sagrado diz que quase toda a cidade, Atos 13, 44. Quase toda a cidade ajuntou-se para ouvir a palavra de Deus. Não ia faltar ouvintes. Hoje é muito difícil criar um ajuntamento. Os homens que trabalharam ou trabalham em cruzadas, o que eles querem realmente é um público. E para isto fazem tudo. Já vimos aqui mesmo na nossa cidade, sujeito fazer um ajuntamento e no lugar de alguém levar um kit, trazia um kit, porque dinheiro nunca foi problema para esses grandes e eles faziam isto. Claro que se tratava de ministros americanos, porque os daqui mesmo acho que jamais teria essa iniciativa. Agora, o que eles precisavam lá, eles precisavam era liberdade, tranquilidade para pregar a palavra de Deus. A verdade eles tinham, a ousadia eles tinham, o poder eles tinham, a credibilidade eles tinham. Juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, pela inveja, diz o texto, versículo 50, os judeus incitaram algumas mulheres religiosas, mulheres nobres, mulheres importantes da cidade, mulheres de autoridades, mulheres de posses, mulheres que eram mulheres que tinham credibilidade. Em toda a história, houve mulheres que se destacaram. E no Oriente não foi diferente. As mulheres se destacavam, muitas mulheres se destacaram. E entre a nação de Israel e a Igreja de Jesus Cristo, a mulher nunca foi objeto. A mulher nunca foi objeto no judaísmo. A mulher nunca foi objeto na Igreja de Jesus.
A mulher sempre teve participação, personalidade, respeito, atividade e importância no judaísmo e na Igreja de Jesus. Mas é uma nação patriarcal, mas a mulher teve importância. A mulher teve e tem importância em Israel, tanto no passado quanto no presente. No passado remotíssimo, nós temos história de juízas, nós temos história de profetisas, e no passado recente tivemos mulheres do mais alto nível, como Golda Meir, mulher de fibra, mulher de guerra, mulher de paz, mulher de soluções, mulher de resoluções, mulher de alto nível. Então foi assim na Igreja de Jesus e foi assim no judaísmo. E os judeus se aproveitaram da importância daquelas mulheres e fizeram elas se levantarem contra Paulo e Barnabé por causa dos seus deuses. Elas se levantaram. Esses homens estão inquietando nossa cidade, estão desacreditando a nossa fé, desacreditando a nossa convicção religiosa, a nossa crença. E aqui no versículo 50 diz, e os lançaram fora dos seus termos. Não queremos. Imagina a mulher de um embaixador, a mulher de um promotor, a mulher de um magistrado, dizendo em casa mesmo para o marido, não queremos que vocês facilitem a vida deles. Estão inquietando nossa cidade, desacreditando a nossa religião, não ajude. Aí os maridos que tinham interesses também naquele sistema, os maridos simplesmente fizeram o que elas queriam também. Agora, meus amados, o versículo 51 diz que porém, contra eles, sacudindo o pó dos seus pés, partiram para outra cidade, Icônio. Eles foram para Icônio e os discípulos estavam cheios de alegria. A perseguição? A dificuldade? A rejeição? Nossos irmãos foram expulsos da cidade. Foram aconselhados a ir embora para evitar maiores problemas. Mas já tinha feito o trabalho. Quase toda a cidade tinha se reunido para ouvir a palavra de Deus. Ouviram a palavra de Deus. E diz que os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, a Igreja de Jesus, ela tem uma missão e não pode abrir mão disto nunca. A nossa missão é pregar a palavra, ensinar a palavra. Achem bom, achem ruim, aceitem ou rejeitem, nos honrem ou nos desprezem. Temos um ofício recebido das mãos do Senhor e precisamos continuar. Que Deus abençoe você. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas o ministério evangélico, o ofício pastoral, não é para ordinários e nem frouxos. É um ofício que requer posicionamento e firmeza, requer coragem, requer a graça. Que Deus abençoe e guarde quem tem alguma aptidão, quem tem algum desejo no Santo Episcopado. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um, ajuda, sustenta com a tua mão forte e poderosa. Abençoa o teu povo em toda a terra, nos dá graça, nos dá, meu Senhor, a alegria de trabalhar para o engrandecimento do teu reino. Abençoa os meus irmãos, meus filhos na graça, meus filhos biológicos. Abençoa, meu Senhor, nossa congregação, nossa igreja, nossa denominação, a presidência, nosso pastor presidente. Abençoa, guarda a tua igreja, manifesta o teu poder entre nós. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir,
Voltaremos na segunda-feira. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.